Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Em 2013, o Brasil era o país que mais realizava cirurgias plásticas no mundo. Os números de cirurgias diminuíram, mas ainda ocupamos o segundo lugar no ranking, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Em 2015, foram registrados mais de 1.200.000 procedimentos. A partir de agora, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e entender qual que é o procedimento mais comum aqui no Brasil. Doutor. Então, eu acredito que o procedimento mais realizado seja a lipoaspiração, por conta que é um procedimento que se faz muito associado a outras patologias. Por exemplo, você faz uma cirurgia de abdômen, uma abdominoplastia, você faz uma lipo nos flancos, uma lipo no dorso, para melhorar o contorno corporal. Você faz uma cirurgia de mama redutora, você faz uma lipoaspiração na região axilar para melhorar o contorno corporal. Você faz uma ruga facial, um facelift, você faz uma lipo na região mentoniana para melhorar o contorno. Então, assim, se você for ver a mais realizada, eu acredito que a lipoaspiração seja a mais, por conta das associações. Então, enquadra em lipoaspiração, que seria a retirada da gordura. Isso. Mas essa é uma cirurgia de alto risco? Porque a gente sempre fala de alguns casos de lipoaspiração que... Existem muitas controvérsias sobre isso, né? Porque às vezes o indivíduo realiza o procedimento, às vezes com condições clínicas inadequadas, né? Às vezes em ambiente pouco adequado. Então, assim, existe muito mito sobre a lipoaspiração, né? Mas é um procedimento que é muito realizado, se realiza assim, diariamente. Né? E o fato da gente ter sido o país em um momento que realizou mais cirurgias plásticas no mundo, o senhor acha que bate nessa questão da falta de preparação para cirurgias, a indicação de qualquer momento? Não vejo assim por esse lado. Eu vejo assim, o povo brasileiro, né, talvez por conta do clima, pelo tipo de vestimenta, por tudo isso, assim, muito diferente do americano e do europeu, ele expõe muito mais o corpo, né? Então ele tem uma exigência muito maior com a sua imagem. Então, por isso, eu acredito que os índices da cirurgia plástica sejam assim tão alarmantes. Né? Além dos procedimentos ancilares também que acontecem. Né? O indivíduo, às vezes, tem pouco tempo para poder fazer um determinado procedimento cirúrgico que demanda mais tempo de pós-operatório, de recuperação, e ele opta por um procedimento mais simples, que não chega a ser uma cirurgia. Doutor, na opinião de vocês, né, no caso, o processo de recuperação ele é uma coisa essencial para a pessoa realmente ter sucesso muito importante na operação. Muito importante, sim, porque o paciente, a vida hoje é muito corrida, não é? Então o indivíduo tem pouco tempo de afastamento do trabalho, ele quer fazer um procedimento para ele estar logo bom, para ele voltar logo para as suas atividades, para o seu cotidiano, e às vezes o paciente extrapola um pouco e assim, os maus resultados às vezes advêm por conta da falta de repouso, a falta da realização das orientações médicas, tudo isso acontece. Vocês falaram da criatividade do povo, vocês falaram do povo brasileiro, né? O povo brasileiro tem uma criatividade acima da média, isso Verdade. Nem sempre é para o bem, né? Então a gente vê algumas substâncias sendo ingeridas no próprio corpo das pessoas para poder endurecer alguns membros, algumas coisas, e aí gera um traumatismo na pessoa. Como é que o senhor poderia analisar essa situação? E principalmente o profissional, às vezes até da área de saúde, né? Não diria médico, né? Mas alguém que se habilita a fazer isso e realmente traz um problema muito grave, não? Ah, sim, com certeza. Eu já tive uma vez anteriormente aqui nessa mesma mesa de debate, falando sobre esse assunto, que teve uma época em Juiz de Fora que tiveram vários óbitos, inclusive de pessoas que utilizavam silicone industrial para fazer o contorno corporal, para injetar nas mamas, no culote, na face, né? Isso trouxe muitos transtornos e vários casos de óbito, né? E isso volta também a gente pensar naquela pergunta que você fez anteriormente quanto aos custos. Por exemplo, uma substância dessa que se usa para um preenchimento, para melhorar o contorno, ela custa caro, né? As empresas, os fabricantes, investem muito em pesquisa e tal, então quando vem para o mercado, vem com preços, né, bem significativos. E o indivíduo consegue comprar alguma coisa similar por preço muito inferior, mas as complicações também são
muito grandes. É verdade. Por isso é preciso sempre pesquisar muito bem onde fazer a sua cirurgia. Quais critérios a senhora considera que o paciente deve levar em consideração para avaliar um lugar como um lugar seguro para fazer as cirurgias? Olha, o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem todas as orientações, você consegue todas as informações a respeito do cirurgião plástico, né? Sobre titulação, que eu falo, titulação não opera o paciente. Né? Uma pessoa titulada não, mas com certeza é uma pessoa que tem bastante experiência para ter chegado até aquela titulação. Né? Mas a Sociedade de Cirurgia Plástica, Brasileira de Cirurgia Plástica, ela orienta. Né? Então, teve uma campanha que ela parece que é contínua, que fala que cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Né? Então, e lá fala, procure a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para que você encontre todas as orientações, saber se o médico que você está procurando, ele realmente é cirurgião plástico, se ele tem a formação mínima para ser um cirurgião plástico, né? Que a formação mínima para ser um cirurgião plástico são 6 anos do curso de medicina e mais 5 anos de formação. São 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Alguns colegas têm até mais do que isso, porque fazem subespecializações dentro da cirurgia plástica. Né? Então, eu acho que o básico é você procurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O site, ele te informa não só sobre o cirurgião plástico, mas também sobre o procedimento. Tá? E nesses procedimentos, o que a gente poderia considerar cirurgia plástica? Por exemplo, porque atualmente a aplicação de Botox tem se tornado muito comum também. A dermatologia, ela também está ligada a esses procedimentos de preenchimentos, de botox, a gente chama de procedimentos ancilares, né? Que o doutor Marílio falou, que são procedimentos que você faz uma cirurgia e completa com esses procedimentos, ou você faz esses procedimentos para adiar uma cirurgia, porque esses procedimentos não substituem uma cirurgia, né? Eles só postergam a realização de uma cirurgia. Mas né? aí poderia ser realizado por outros profissionais, por exemplo, dentistas que têm aplicado o Botox. Não, dentista existe na sociedade, está publicado para quem quiser ver, né, a proibição desses procedimentos realizados pelos dentistas. Dentistas, bioquímicos, tem vários profissionais de área de saúde, né, que faziam, acho que podem até fazer, mas legalmente está proibido pelo CRM e até mesmo por esses órgãos daí do direito. Né? Isso está publicado como proibição. Isso foi publicado pelo Conselho Federal de Medicina. Doutor Marílio, a gente colocou aqui que vocês trabalham com muitos estudantes, né, residentes. Hoje, aquele profissional que está assistindo a gente, que atua como médico, né, e que ainda não fez sua residência, ou até mesmo o estudante de medicina, que busca uma atividade que vá, vamos dizer, ressarcir o seu investimento de tempo e dinheiro, sobretudo, ele pode ver na cirurgia plástica, na especialidade de cirurgião plástico, uma forma de rever esse investimento de uma forma rápida? Ainda seria uma das melhores especialidades ainda para que o profissional possa enriquecer? Na verdade, eu vejo o seguinte, assim, a cirurgia plástica, talvez por própria infelicidade do cirurgião plástico, ele divulga uma coisa muito ilusória da especialidade, né? Muito florido, na verdade, né? A cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica é uma especialidade muito nobre, que trata todo o segmento do organismo. As cirurgias reparadoras são muito importantes, né? Os pacientes queimados, a ressecção dos tumores, mas o indivíduo leigo e, às vezes, o próprio cirurgião plástico não divulga esse lado da cirurgia plástica. Ele divulga só o lado da estética, né, do contorno corporal. Do glamour, né? O glamour da cirurgia plástica. Mas, na verdade, não é assim. Se o indivíduo vai abraçar a cirurgia plástica com essa ilusão, ele vai se decepcionar na primeira curva, porque é uma especialidade árdua, que tem que ter muita dedicação, muito trabalho, né? Não é só a parte estética, tem as úlceras, tem os debridamentos, tem uma série de patologias, né, que faz o dia a dia do cirurgião plástico, mas só se divulga o lado glamuroso da cirurgia plástica.
Falando em glamour aí, vocês estão falou-se no princípio. Eu acho que escolheram esse tema com o segundo... Intenção, né? Entendeu? Mas aí a gente pula essa parte aí. Mas como se disse que o Brasil era o primeiro em cirurgia plástica, né? Sim. E hoje nós estamos ocupando o segundo lugar, mas há de registrar aqui que muita gente vem dos Estados Sim, com Unidos, certeza. vem da Europa, Sim. né? Verdade. O Ivo Pitangui mesmo, a gente cita aí, que é o mais Sim. conhecido, né? Agora tem o doutor Maurílio também, né? A doutora Marília, entendeu? E isso é importante, né? As pessoas, a gente importante. registrar isso, porque também não é Claro. só o brasileiro que usa desse verdade. benefício, né? Porque, Eu penso assim. Os cirurgiões, a gente viaja muito para congresso, em Então. outros países e tudo, e a gente vê assim, o cirurgião plástico lá fora é muito respeitado. É uma especialidade que lá fora requer muito respeito. Assim, a gente vê, por exemplo, outras pessoas vêm de fora por conta dos custos, claro, que é mais barato operar aqui mesmo o indivíduo pagando uma viagem, um bilhete aéreo e tudo, e pela qualidade do cirurgião plástico, porque ele é muito bem formado. Né? São 2 anos de geral, mais 3 de plástico, ele fica bem formado. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre essa formação, que o Brasil é referência nessas cirurgias que o senhor falou, de cirurgias reparadoras, né? Queria que a gente falasse um pouquinho mais dela daqui a pouquinho. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. E eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o fato de o Brasil ser referência nessas cirurgias, principalmente das reparadoras, para que a gente frisasse um pouco sobre esse assunto, já que não é tão comentado pelos profissionais. Na verdade, né, o próprio cirurgião plástico divulga pouco a cirurgia reparadora. E a gente recebe pacientes provindo de várias regiões em busca da cirurgia reparadora, seja em sequelas de queimaduras, Acidentes, cicatrizes, né, deformantes, tumores, tudo isso assim, e que se divulga pouco esse lado da cirurgia plástica, assim, né, que são cirurgias trabalhosas e quase sempre com resultados muito satisfatórios, mas por conta da parte funcional, não da parte estética. Sim. Né? Doutor Marília, quando se cresce muito, qualquer segmento da medicina, muitos profissionais às vezes erram. Né? A gente sabe que o médico ele não é Deus e pode estar sujeito a errar. A classe médica, falou aqui da sociedade de medicina, né? Sociedade de cirurgia plástica a nível nacional. Existe uma observação, existe um controle dos próprios médicos para que maus profissionais não se escondam, vamos dizer assim, na coletividade de outros profissionais que são sérios, são atuantes, são respeitados? Olha, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica existe um departamento jurídico extremamente atuante. E você pode fazer as denúncias, o próprio cirurgião plástico, ou um médico, ou um leigo, ele pode fazer uma denúncia sobre um profissional que ele acha não estar trabalhando dentro das normas da especialidade. Né? Ou que o resultado da cirurgia não tenha sido esperado? Pode isso é uma isso? coisa complicada porque é subjetivo, né? Você não alcançar um resultado é subjetivo. Hoje a cirurgia plástica já não é uma cirurgia de resultado, né? Isso já existe jurisprudência a respeito disso. Então, isso é uma coisa muito difícil. Eu falo o seguinte, que complicação só tem quem opera, tá certo? Então, nenhum médico opera para ter problema ou para complicar. Então, se existe alguma complicação, você tem uma série de causas. Às vezes, o paciente esconde alguma coisa de você e aquilo vai gerar uma complicação. O que o doutor Marílio falou, que o paciente, às vezes, não faz o repouso. E você tem uma série de coisas envolvidas nessa parte jurídica. Então, a verdade, assim, a sociedade hoje ela tem... hoje, os processos que você quer saber, né, a respeito da cirurgia plástica, que existe na cirurgia plástica, hoje vem assim, caindo enormemente. Por quê? Porque isso está sendo muito mais bem controlado. Existem leis que para você atender um paciente, para ele operar antes, existem documentos que têm que ser feitos. Né? E, agora, o resultado é uma coisa subjetiva. Às vezes, uma coisa que para mim está ótimo, para você está horrível, e o vice-versa. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, isso aí é uma coisa que acontece muito pouco. Né? A cirurgia plástica hoje não é a primeira em queixas,
né? Ela está bem para baixo hoje, né, nas queixas, mas eu acho que mais pela orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de como agir com esses pacientes especificamente. Né? E o que o doutor Marílio falou, os nossos pacientes do hospital universitário, eles são pacientes, isso estava também incluído na minha pesquisa do doutorado, eles são pacientes extremamente satisfeitos com o atendimento. Não só, a gente dividiu, inclusive, com o cirurgião plástico, o professor, e com os residentes, com os funcionários, isso foi tudo dividido e de maneira que o paciente respondeu, e nós ficamos muito satisfeitos também com o que a gente conseguiu de resposta. Né? Doutora, e com relação à infecção hospitalar, como é que está esse grau aí de ocorrências? Olha, infecção em cirurgia plástica é raríssimo. É raríssimo. Nós trabalhamos com superfície, com a pele. Então, essa pele é muito bem preparada antes da cirurgia. Então, às vezes, é claro que não é zerada, né? Então, às vezes acontece uma infecção pequena, e se acontece infecção grande, pode procurar que, às vezes, o paciente tem uma imunodeficiência ou um germe mais agressivo, mas as infecções hospitalares, quando aparecem, elas aparecem em pacientes com internamento um pouquinho mais longo. E os pacientes da cirurgia plástica, normalmente, os de cirurgia estética, eles ficam no hospital no máximo 24, 48 horas, não mais do que isso. Né? E a pele é muito bem preparada antes de uma cirurgia. Então, é muito raro você ter uma infecção em cirurgia plástica. Né? Doutora, é normal, o senhor falou com relação a tirar o peito, né, do homem, né? É normal, é comum isso, né? É uma patologia muito frequente. E, assim, às vezes... E o SUS dá isso? Sim, a maioria sim. Porque existe uma classificação do grau dessa patologia. Ginecomastia grau 1, grau 2. Gera uma depressão, muito grande, gera né? O indivíduo não está satisfeito com a imagem corporal. Né? Tá. Mas não é o caso da TAMI, né? Porque a TAMI já foi intencional. Já é o reverso. Agora, doutor, sobretudo dizer que a atividade física, né, ela também pode ajudar, contribuir tanto para essa autoestima ficar elevada, quanto até na melhora da cirurgia plástica, né? Você poderia falar um pouco sobre a questão da importância da atividade física, da boa alimentação e da cirurgia plástica? O paciente, para se submeter a uma cirurgia plástica, seja reparadora ou estética, ele tem que estar clinicamente estável, né? O indivíduo que tem uma boa alimentação, faz atividades físicas, a tendência dele estar bem é muito maior. Agora, só aproveitando o gancho dessa patologia da ginecomastia, a gente tem visto muito um aumento dessa patologia por conta do uso dos anabolizantes. Os indivíduos que malham em academia, que fazem muita atividade física e querem uma definição muito rápida do contorno corporal, da musculatura do peitoral, ele ingere ou então toma mesmo um injetável os anabolizantes. São as bombas, né? São as bombas. E essas bombas, na grande maioria, desenvolvem a ginecomastia, que é o aumento da mama masculina. É muito frequente isso. Então, já que o senhor falou em academia, me permite fazer uma pergunta de curiosidade. No caso da mulher fisiculturista, ela tende a ter, pelo menos a impressão que eu tenho, de perder o seio, a volumetria do seio. Existe uma atrofia. Existe atrofia de fato? Existe, sim, por conta dos hormônios. Mas não é porque perde a gordura? Não seria porque perde a gordura? Também, porque o excesso de movimento, né, a musculação substitui, né, o tecido adiposo pela musculatura que fica hipertrofiada, fica aumentada de volume. Então perde mesmo, não é questão de aumentar outras partes, e aí o seio fica menor. Algumas até recorrem ao uso de prótese mamária para melhorar o contorno corporal do tórax, né, por conta disso. Posso aproveitar e tirar uma dúvida então também? Pois não. Vocês que trabalham na área particular, atendimentos particulares, em algum momento um paciente chega e quer fazer uma cirurgia que vocês não veem sentido nessa cirurgia, vocês acham que esse paciente não precisa fazer a cirurgia. Vocês falam isso? Vocês já se recusaram a fazer alguma cirurgia? A gente tem um trabalho que está no Prelo para ser publicado, de uma patologia chamada dismorfofobia corporal. Essa dismorfofobia, o indivíduo ele se vê como se ele tivesse uma grande deformidade, mas você examinando, você não vê aquela deformidade dele. Entendeu? Então, às vezes, o indivíduo chega para fazer uma consulta e fala, eu queria diminuir um pouco o meu nariz. E você vê um nariz perfeito, muito adequado para o rosto, para o contorno da face e tudo. Mas ele vê aquele nariz como um grande problema, é o problema da vida dele. Então, assim, o que a psiquiatria orienta é não operar esses pacientes, porque ele nunca vai ficar satisfeito com o resultado, por melhor, por mais esmero que você tenha na técnica e no resultado, ele nunca vai ficar satisfeito.
tá? Dismorfofobia corporal, e é muito frequente. Não só na clínica privada, como também no hospital universitário. Também acontece. A gente atende paciente lá, aquela queixa, eu tenho a perna fina, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a espessura da minha perna. E a perna, essa média é exatamente adequada para o perfil do corpo e tudo. E a faixa etária? Hoje, cada vez pessoas mais jovens, principalmente de sexo feminino, querendo seios, querendo volumetria. Como é que vocês lidam com essa coisa a nível de cirurgião plástico mesmo, e professores sobretudo, né? Você tem as normas para seguir, né? A mama, por exemplo, as mamoplastias de aumento e as mamoplastias redutoras, elas não devem ser feitas antes de 17, 18 anos. Por quê? Porque nessa idade é quando você chega ao máximo do desenvolvimento corporal e da atividade hormonal pós a primeira menstruação. Então, antes de 18 anos, 17 anos, isso aí depende muito, a gente, como eu falei, a gente trabalha em equipe multidisciplinar, a gente, às vezes a paciente tem até uma indicação antes dessa idade, mas a gente sempre recorre ao ginecologista para uma orientação, porque o ideal é que essas cirurgias sejam feitas quando o desenvolvimento corporal esteja completo, né? E existe, por exemplo, orelha em abano, a idade é 7 anos, 6, 7 anos. Né? É quando começam a escola, né? O bullying na escola, né? Existem outras fendas palatinas, são 3 a 6 meses de idade, né? As fendas labiais, a palatina com 1 ano e meio. Então, você tem, para cada patologia, a indicação da idade certa para ser feita a cirurgia. Doutora, muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui. Nós é que agradecemos. Todo conhecimento e parabenizar pelo trabalho novamente. Todo o serviço. É verdade. Todo o serviço. Debatedores, nos vemos quarta-feira que vem. Se Deus Muito quiser. obrigado. Eu também gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo pela TV Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem também a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento, seja no nosso canal no YouTube ou também na nossa página no Facebook, que é só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau.